Neste vídeo exploraremos os sombrios acontecimentos em alguns dos parques temáticos mais famosos do mundo. Desde acidentes mortais em montanhas russas, até incêndios devastadores em atrações assombradas, essas histórias revelam os momentos terríveis que marcaram a história de parques de diversões aparentemente inocentes. Então venha conosco nesse passeio e conheça os 5 acidentes mais mortais em parques de diversão. Em 11 de maio de 1984, 8 adolescentes ficaram presos no labirinto em chamas do Castelo Assombrado no Six Flags Great Adventure, em Nova Jersey. As chamas subiram a 30 metros de altura enquanto o fogo devorava os 17 reboques de alumínio que abrigavam a atração. Encurralados pela fumaça e temperaturas de até 1093 graus Celsius, as vítimas se agruparam e foram queimadas de modo que ficaram irreconhecíveis. Os bombeiros só perceberam que alguém havia morrido no incêndio mais tarde naquela noite, pois acreditavam que os restos carbonizados eram manequins. Os corpos dos 8 adolescentes tiveram que ser removidos em sacos mortuários brancos para separá-los dos adereços queimados. O acidente de montanha-russa mais mortal da história ocorreu na tarde de 30 de maio de 1972, no parque de diversão Battersea, em Londres. 31 pessoas estavam a bordo de um trem de madeira de 3 carros na montanha-russa Big Dipper, quando ele se soltou do mecanismo de elevação por corrente. A 15 metros acima do chão, o trem deslizou para trás na primeira descida da montanha-russa em direção à área de embarque. Os freios de emergência e o mecanismo anti-retorno falharam, deixando os carros caírem e descarrilharem em uma curva acentuada. Em meio a choro e gritos de terror, 5 crianças sentadas na parte traseira foram esmagadas à medida que os carros se amontoaram uns sobre os outros. Em 9 de junho de 1991, a morte pairou sobre o parque temático Kings Island, em Mason, Ohio, quando 3 pessoas morreram em 2 acidentes separados. O primeiro incidente ocorreu quando 2 amigos tentaram salvar um homem que parecia estar se afogando no lago Oktoberfest do parque. Sem o conhecimento deles, um fio elétrico defeituoso eletrificou o lago, matando tanto os socorristas quanto ferindo gravemente a primeira vítima. Menos de 1 hora depois, uma jovem escorregou de sua restrição no brinquedo Flight Commander, caindo 18 metros até a morte. Essa séria infelicidade levou alguns a acreditar que Kings Island é assombrada pelo cemitério Dog Street, localizado nas proximidades. A montanha-russa Matterhorn da Disneylândia tem sido muito falada por ter uma pista suave ou agressiva, dependendo de onde o visitante entra. Será que as diferenças entre as 2 montanhas russas entrelaçadas significam que os passageiros estão escolhendo entre a vida e a morte? Notavelmente, essa montanha-russa é tristemente marcada por ter causado a primeira fatalidade na Disneylândia em 1964. A vítima era um adolescente desprevenido que ficou de pé em seu trenó no ponto mais alto da atração e foi violentamente arremessado na pista abaixo. Outra turista sofreu um destino semelhante em 1984, quando caiu e foi morta instantaneamente depois de ser atingida pelo trenó que a seguia. Conhecido como um dos parques temáticos mais perigosos do mundo, o Action Park, localizado em Vernon, Nova Jersey, ganhou o apelido de Parque dos Acidentes. Pelo menos 6 pessoas já teriam morrido em acidentes no parque, incluindo 3 na piscina de ondas conhecida como Piscina do Túmulo, que gerava ondas sufocantes com mais de 90 centímetros de altura, por 20 minutos de cada vez. Os visitantes ficavam esgotados tentando se manter à tona em meio a multidões de até 1000 pessoas que bloqueavam as laterais e obstruíam qualquer saída. Uma equipe de 12 salva-vidas de plantão não foi suficiente para evitar afogamentos em 1982, 1984 e 1987.